Olá! A partir de agora, vocês terão as principais informações da sessão ordinária de hoje da Câmara Municipal de Pelotas. Olá, sou Bruna Vitória da Assessoria de Comunicação. Vamos às notícias? O vereador Conceição Monsanto comentou sobre a visita do governador Sartori em Pelotas e disse também que ele se negou a repassar o recurso devido ao município. Monsanto também falou que a prefeitura irá criar uma estrutura para gerenciar as locações que o executivo contrata e que é preciso averiguar quanto foi gasto nos aluguéis dos prédios que não são utilizados pelo executivo. Ele também comentou sobre a grande diferença de valores recebidos pelos médicos concursados e os contratados. O parlamentar também mostrou indignação relacionada ao atraso do pagamento do FGTS para as pessoas atingidas pelo alagamento, e um dos motivos é que a prefeitura ainda não fez o relatório de prejuízos. E como consequência disso, vão adiar novamente o prazo de recebimento. Monção fez ainda um apelo para que isso seja resolvido em breve. O vereador Adinho falou sobre a comissão de ética e a perda de mandato do deputado estadual Diógenes Bacejo, e sobre ter achado um absurdo que o deputado federal Paulinho da Força afirmou em entrevista que vai ocorrer a troca de um membro da comissão de ética para salvar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O parlamentar também comentou sobre o governador de Minas Gerais, que irá escalonar os salários por conta da crise, assim como aconteceu aqui no estado. O parlamentar disse ainda que saiu a licitação sobre a compra das máquinas agrícolas e que a Câmara cumpriu o papel dela. O vereador também fez um desabafo referente ao abandono por parte do SANEP e do Executivo, que só realiza obras na cidade e esquece das obras necessárias na zona rural. O vereador Edmar Campos elogiou a 43ª Feira do Livro e fez um convite à comunidade para que visite a feira por ser um lugar de lazer e cultura. O parlamentar também falou sobre a difícil situação do SANEP, que não está conseguindo recursos por conta do trancamento de projeto na Câmara. O vereador Ricardo Santos falou sobre a importância do Legislativo fiscalizar e atuar diariamente em favor da população. O parlamentar elogiou o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Pelotas por causa da decisão favorável à denúncia feita por ele contra o processo de licitação de um software que interligaria os postos de saúde e custaria mais de 2 milhões de reais. O tribunal confirmou que há problemas na licitação e suspendeu o processo. Ricardo citou ainda que o executivo dispõe da Coimpel, que poderia prestar esse serviço e não traria custos ao executivo. O vereador também mostrou preocupação com a licitação de transporte coletivo, pois o funcionário público Paulo Osório presta serviço à empresa que concorre à licitação. Marcos Cunha cumprimentou a investigação do vereador Ricardo Santos, que resultou no indeferimento da licitação relativa ao software que custaria mais de 2 milhões ao executivo. O parlamentar falou também sobre o trabalho da Comissão da Saúde, que conseguiu reduzir de 15 para 3 dias o tempo de espera nos corredores dos hospitais. Marcos salientou que, depois de denunciar, o Ministério Público deu uma sentença que reconheceu a precariedade das UBS e que determinou que até novembro devem ocorrer melhorias na rede. O vereador também disse que não entende por que o Executivo contrata empresas privadas para fazer o serviço que os funcionários da Prefeitura poderiam realizar. O vereador Marcos Ferreira subiu à tribuna para falar sobre a preocupação em relação à licitação do transporte e as indenizações de 200 milhões que essas empresas teriam direito. O parlamentar também afirmou que o funcionário do Executivo, Paulo Osório, disse que a população é quem vai pagar esse ressarcimento. Marcola defendeu que haja uma licitação justa e não direcionada e que não é possível que o servidor público que elaborou o edital trabalhe na empresa privada que concorre às licitações. O vereador disse ainda que a casa não pode permitir que essa conta caia nas costas da população e que é necessário esgotar todas as medidas judiciais para que essa situação não ocorra. O vereador Beto Z3 subiu à tribuna para falar sobre a demora da liberação do FGTS para os moradores das áreas atingidas pelos alagamentos. O parlamentar salientou que já há um decreto sobre isso e que o Executivo de Pelotas ainda não pediu essa liberação e que a assessoria de comunicação da Prefeitura disse que ainda não há uma data para essa liberação. O vereador Rafael Amaral falou sobre a importância do investimento no Porto de Rio Grande para que tenha uma possível geração de empregos também para Pelotas. Rafael também falou sobre o relato que ouviu do prefeito da cidade de Cerrito, que questionou o governador do estado quanto à verba que o município precisa.
mas Sartori respondeu que já havia sido repassado um valor referente a R$ 1.740, o que, obviamente, de acordo com o prefeito, não ajuda em nada, pois é um valor abaixo do necessário. O vereador Vicente Amaral subiu à tribuna para falar sobre a necessidade da Metade Sul em ter uma plataforma logística de transporte ferroviário. O parlamentar falou ainda que diversas reuniões estão acontecendo para que haja o Porto Seco aqui na região, pois Pelotas possui a segunda maior frota de veículos do estado e essa plataforma irá auxiliar os caminhoneiros. Novas informações em uma próxima edição do Boletim do Legislativo Pelotense. Até lá!